Sejam muito bem-vindos à aula número 21 do nosso curso Começando na Unity. Eu sou Gabriel, do canal Desenvolvendo Jogos, e na aula de hoje aprenderemos o que é e como que podemos utilizar o For Each Loop. Então, bora colocar a mão na massa. Como podemos ver, já estou com a Unity aberta, mas como sempre, o que nos interessa é o nosso código. Então, abriremos o script de estudo, que no momento está com o código da aula passada, onde estudamos o for loop convencional, que é bem legal, bem útil, a gente viu como funciona, mas no momento não estaremos utilizando ele, então podemos deixar o nosso código zeradinho, do jeitinho que veio ao mundo. E agora, para entender um pouco melhor, vamos pular para os slides, que vale a pena relembrar que um loop nos permite rodar uma parte específica do código por quantas vezes quisermos. E dependendo do tipo de loop, a gente pode rodar até mesmo infinitamente. E na linguagem C#, que é a linguagem que utilizamos na Unity, existem 4 tipos de loops: while, do while, for e for each. Nas últimas 3 aulas conferimos os 3 primeiros loops, mas nessa aula aqui, como eu disse, estaremos estudando o último tipo, que é o for each. Então, pulando aqui para o próximo slide, veremos que o for each loop é muito parecido com o for loop convencional. Ou seja, nos permite rodar um pedaço de código por uma quantidade definida de vezes. Ou seja, o nosso for each não pode ser infinito. Mas a principal diferença entre o for each e o for normal é que o for each loop trabalha exclusivamente com arrays. Porque, como vocês se lembram, na aula passada vimos que existe sim uma maneira de se trabalhar com arrays no for loop convencional, mas o for loop nos permite fazer muitas outras coisas além de apenas trabalhar com arrays. Já o for each não, ele serve exclusivamente para as arrays. E aqui temos um exemplo que a gente já vai dar uma olhadinha, mas antes vale a pena dar aquela traduzida no inglês, né? Porque se chama for each, mas o que isso significa? No caso, a palavrinha for significa para e a palavra each significa cada. Ou seja, o for each loop é um loop que roda para cada elemento de uma array. Então, para cada elemento de uma array, ele fará alguma coisa. Eu sei que só falando pode parecer meio confuso, então vamos olhar aqui o exemplo, onde temos uma array do tipo string chamada nomes dos jogadores, que tem os valores que temos usado até então, né? Os nomes Mario, Luigi e Peach. E logo em seguida, temos o nosso queridíssimo for each loop, que tem uma estrutura parecida com o for loop convencional, mas com os seus detalhes, né? No caso, para se criar um for each, a gente digita for each, tudo junto, abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. Então, dentro das chaves, a gente coloca a instrução que quer que o código rode, e dentro dos parênteses, nós temos uns comandos diferentes, né? Nós estamos criando uma variável do tipo string chamada nome, logo em seguida colocando a palavra in e depois o nome da array nomes dos jogadores. Mas o que isso significa? No caso, como acabamos de ver, um for each roda para cada elemento da array. Então, a variável nome, que é do tipo string, armazenará temporariamente o nome atual da array. Então, no primeiro loop, essa variável nome terá o valor de Mario, no segundo loop, ela terá o valor de Luigi, e no terceiro loop, ela terá o valor de Peach. E aí, como já chegou no terceiro valor, que é o último, o loop simplesmente se encerra automaticamente e o código continua rodando. Então, isso é muito legal dos for each loops. Você consegue simplesmente acessar uma array, realizar operações nos seus valores, né? Tenha um valor ou 1 milhão, e depois sair de maneira automática. E eu sei que falar e estudar a teoria é bem legal, mas a gente aprende mesmo na prática. Então vamos voltar para o nosso código e recriar este exemplo para que possamos entender melhor. Então, acima do método start, criaremos aquela array que acabamos de ver. Então ela será privada do tipo string, com abre e fecha colchetes para indicar que é uma array. E o seu nome será nomes dos jogadores, que tem como valor entre chaves os nomes Mario, Luigi, com
L maiúsculo. E, por fim, pitch, com ponto e vírgula no final. Então, vamos agora acessar estes valores através de um for each loop. Aqui no método start, digitaremos for each, abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. E dentro dos parênteses, podemos criar uma variável do tipo string, chamada nome. E com a palavrinha in, procuraremos dentro de alguma array este nome. No caso, in em inglês significa dentro. Então, para cada nome dentro desta array, que no caso é nomes dos jogadores, faremos alguma coisa. De início, vamos simplesmente utilizar o debug.log e imprimir o nome. Ah, que maneiro! Então, meus parabéns, você acabou de criar o seu primeiro for each loop, pois para cada nome na array nomes dos jogadores, estaremos imprimindo ele na tela. Show de bola! E lembrando, né, que você não precisa criar uma variável necessariamente do tipo string, né? Se esta sua array for do tipo inteira, você pode criar uma variável do tipo inteira aqui também, tranquilamente. Mas vamos primeiramente testar este nosso exemplo, né? A gente salva o script apertando Ctrl S, volta para Unity e aperta Ctrl R para que ela leia as alterações feitas nele. E agora, selecionando a aba Console, clicaremos no Play para testar. E se fizermos tudo certinho, a Unity mostrará aqui os nomes Mario, Luigi e Peach. Ah, show de bola, galera! Então, agora acabamos de criar o nosso primeiro for each loop e ver que ele de fato funciona. Mas será que ele serve apenas para mostrar os nomes na aba Inspector? Podemos fazer mais coisas. Então, voltando rapidamente para o código, o que podemos fazer além de simplesmente imprimir o nome é realizar alguma operação neste nome. E com isso eu quero dizer o seguinte, ó. Se viermos aqui no nosso comando debug.log, podemos, ao invés de simplesmente escrever o nosso nome, depois da variável, mas ainda dentro dos parênteses, podemos utilizar o comando .toUpper, abre e fecha parênteses. E este comando aqui, à primeira vista, pode parecer uma coisa de outro mundo, né? ToUpper, mas o que isso aqui significa? Mas pode ficar tranquilos que é bem simples, porque o comandinho ToUpper pega o nosso nome e deixa com todas as letras em maiúsculo, porque o upper seria, né, para cima. Então seria o uppercase, que em inglês é a letra maiúscula. Então, se o nosso Mario tem apenas o M maiúsculo, através do comando ToUpper, ele terá todas as suas outras letras maiúsculas também. Então, se você tem um sistema, está montando um site, um banco de dados, onde você quer que o usuário digite um nome sempre em letras maiúsculas, você utiliza esse .toUpper para dar aquela garantida que se tiver uma letra minúscula no meio, ela fica maiúscula, o que é muito legal. Então vamos demonstrar aqui, ó, comandinho .toUpper, para ele imprimir não apenas o nome, mas o nome com tudo em maiúsculo, né? Vamos salvar o script e voltar para Unity. E olha só que da hora, galera, porque agora estamos não apenas aprendendo a utilizar o for each loop, como também estamos aprendendo outros comandos. Vamos limpar a aba Console e clicar no Play. E já vou mostrar um detalhe bem importante para vocês desse .toUpper. Mas agora, olha só que da hora, Mario, Luigi e Peach. Só que dessa vez com tudo em maiúsculo. Ah, muito maneiro! Então, realmente aprendemos o comandinho .toUpper, que deixa tudo em maiúsculo. E no caso, nós temos o .toUpper para deixar tudo em maiúsculo e o comando toLower para deixar tudo em minúsculo. Então, toLower para deixar tudo pequenininho e toUpper para deixar tudo grandão. Mas o detalhe interessante é que o .toUpper não altera o nosso valor original. Então aqui ele de fato está escrevendo Mario com tudo em maiúsculo, mas se escrevermos novamente com debug.log o nome atual, ele escreverá Mario do jeito que está aqui. Porque essas operações que realizamos nas nossas strings, elas não são permanentes. Elas duram apenas enquanto ela está sendo realizada. Ó,
Uma vez que essa operação é realizada, o valor original volta para o que estava, né? Então vamos rapidamente demonstrar, porque isso é bem importante de ter em mente, né? Porque às vezes você coleta o nome, mostra ele em maiúsculo, mas no seu banco de dados ele ainda está do jeito que o usuário digitou. Então vamos limpar aqui a aba console e dar uma olhadinha para ver se isso de fato acontece, ó. Porque ele escreve de fato Mario com tudo em maiúsculo, mas logo em seguida volta do jeito que estava na array. Mesma coisa com o Luigi e a Peach. E como eu disse, isso acontece porque esta operação não altera o valor original. Se você quiser guardar, né, um novo valor com o toUpper, você teria de guardar em uma nova variável ou coisa assim. Mas é assim, galera, que podemos utilizar o For Each Loop. Muito da hora! Então gostaria de dar meus parabéns a você, pois você acabou de estudar os 4 tipos de loop que temos aqui em C#. Que antes de finalizar a aula, eu acho que vale a pena dar uma relembrada, né? Que primeiramente estudamos o While Loop, onde aqui dentro temos a sua condição e aqui o seu código. Também estudamos o Do While Loop, que no caso nós temos primeiramente a execução do código e somente depois a gente verifica a condição. Depois estudamos o For Loop convencional, onde a gente cria uma variável com valor inicial de 0. Enquanto essa variável for menor que um valor qualquer, né, no caso 5, a gente aumenta essa variável e executa o nosso código. E agora estudamos o For Each Loop, onde trabalhamos exclusivamente com arrays. Então, olha só o que você estudou nas últimas 4 aulas. Que lembrando, se ficou com alguma dúvida, não hesite em perguntar, deixe um comentário aí que eu estarei respondendo com toda alegria, porque esses loops, eles são muito úteis, a gente utiliza ele em diversas situações, mas eu sei que de início pode parecer um pouco confuso, principalmente o for e o for each. Isso aqui é o que mais buga a cabeça da gente quando a gente está começando. Então, se ficou com dúvida, não hesite em perguntar, pois a gente realmente precisa tirar as nossas dúvidas para entender de fato o assunto. Então, beleza, pessoal? Estes foram os 4 tipos de loops que temos na linguagem C#. Então, na próxima aula estaremos estudando o que são e como que podemos utilizar os famosos métodos, onde temos métodos simples, métodos com argumentos e parâmetros e também métodos com retornos. E entendendo esse conceito de método, as nossas habilidades de programação literalmente explodem e a gente consegue fazer tudo o que imaginar. Mas lembrando, como sempre, indo no passo a passo, tintim por tintim, porque para se construir um prédio gigantesco você começa pela fundação. Então, está tudo bem querer construir projetos cada vez mais avançados, mas temos de começar pelos projetos pequenos, porque é de grão em grão que a galinha enche o papo. Então, como sempre, vale lembrar que além dos cursos gratuitos que temos aqui no canal, também temos cursos publicados na Udemy. Cursos esses que possuem acesso vitalício, ou seja, comprou uma vez, já fez o pagamento, acessa a vida inteira. Também te dá certificado no final. E o nosso mais recente é onde criamos um jogo de luta de rua, o famoso Beat It Up na Unity. Tem 14 horas de conteúdo, 70 aulas, tá show de bola. Também temos um curso onde criamos um jogo FPS retrô, e também um jogo de plataforma 2D. Esses cursos a gente aprende bastante coisa, cria jogos bem legais. E se você tem interesse em desenvolvimento de jogos, mas não utilizando a Unity, e sim a Godot, saiba que também temos um curso disponível de Godot, onde criamos um jogo de iniciante, conferindo como que o programa funciona, como podemos programar em sua linguagem de programação, que é o GDScript e todas essas coisas maneiras. Os links estão sempre na descrição e no comentário fixado. Então, agradeço a companhia de todos vocês e também agradeço a todo o pessoal que apoia a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, permitindo assim que possamos produzir mais cursos e tutoriais gratuitos aqui no YouTube. Então, muito obrigado e nos vemos na próxima aula.